Gente, quero falar uma coisa rapidinho aqui. O Desculpa o Transtorno já vai começar, mas eu quero contar para vocês que agora eu tenho um clube de leitura e de escrita. Fale Mal, Mas Fale de Você. Vão ser 6 meses, vamos ler 6 obras, vão ter encontros virtuais. Eu estarei ali ao vivo, mas serão virtuais, ficam gravados. Depois tem um presencial em São Paulo para quem puder vir. Vocês podem mandar as crônicas, eu vou selecionar as melhores para sair numa newsletter, por isso é um clube também de escrita. Tá muito legal, www.tatibernardi.com. Vai lá, você se inscrevendo já vai ter 20% de desconto. E agora vamos com o programa. O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, videocast comigo, Tati Bernardi, e com o Christian Dunker, que é professor, que é escritor, que é psicanalista, e ele é youtuber, e ele é maravilhoso. Você tem aí a sua neurose, a sua mania, a sua maluquicizinha, você escreve pra gente no dotranstorno@gmail.com. E a gente vai ler aqui, lembrando, sempre o Christian faz o disclaimer. De que isso não é distribuição de diagnósticos, aliás, raramente a gente trabalha com diagnósticos, isso aqui é um exercício, uma espécie de apresentação pública, né, de uma conjectura. Né? A partir de um texto, retrato de uma vida, um recorte de parágrafos, a gente especula tentando mostrar como é que se pensa clinicamente e como é que a gente evita certas interferências, vamos dizer assim, de preconceito, de moral, de, vamos dizer assim, ajuizamento da vida alheia, que não tem nada a ver com a clínica, né? Muito bom, então vamos para Tris, que escreve pra gente. Recentemente tive uma experiência sexual que eu nunca havia tido antes, mas sempre fantasiei. Um homenagem. Foi completamente inesperado. Acabei vivendo isso com uma das minhas melhores amigas e um cara que eu nem conhecia pessoalmente. Eu gostei muito e gostaria de repetir, com outras pessoas, porque descobri depois que o cara é um babaca. Minha melhor amiga e eu temos vivido várias aventuras. Costumamos arranjar dates uma para outra e curtir a solteirice juntas. Nos conhecemos desde os 10 anos e chamamos uma outra de sócia, porque temos vários planos de trabalho para o futuro. Nunca havíamos ficado e tratamos isso como se fosse mais uma das nossas aventuras. Apesar de ter sido bom, me senti culpada depois. Achei um pouco incestuoso ter ficado com uma amiga tão próxima. Além de nada profissional, já que somos sócias. Tentei várias técnicas para aliviar minha angústia e a única coisa que funcionou foi rezar. Acontece que eu e meus irmãos fomos criados em várias religiões diferentes. Minha mãe era bem esotérica na nossa infância e meu pai nunca ligou muito para a igreja. Então tivemos pouco contato com o catolicismo. Eu não sabia rezar o terço e fui pedir ajuda da minha avó para aprender, além do querido amigo Google para decorar as orações. A pessoa sai do homenagem gostosinho, não suporta e vai aprender a rezar. Tenho rezado todas as noites para conseguir dormir. Se eu pego no sono antes de terminar o terço, acordo no meio da noite e tenho que rezar tudo de novo. Às vezes eu misturo as orações e me sinto mais culpada ainda por não saber rezar. Não é a primeira vez que eu tenho um momento de pira cristã. Uma vez briguei com meu ex-namorado, que era líder da juventude cristã do bairro dele, e comecei a rezar antes de dormir para aliviar minha culpa de ter gritado. Eu misturava Ave Maria com Pai Nosso e isso me dava desespero. Um dia, aos prantos, eu acordei o abençoado jovem cristão pedindo para ele rezar comigo. Aparentemente eu não sou cristã, mas a minha culpa é essa. Frase é maravilhosa. Sou uma jovem pecadora de 24 anos, aspirante a beata. Muito bonito, muito, né? Muito. E clássico. Assim, tem assim, muitas discussões clínicas sobre essa. Aqui temos um sintoma. Né? Nem sempre nas nossas cartas a gente pode dizer assim, tem algo que é propriamente, classicamente um sintoma. Você saberia dizer qual, Tati Bernardi? Olha, quando ela diz aqui que o que mais me chamou a atenção, tenho rezado todas as noites para conseguir dormir. Se eu pego no sono antes de terminar o terço, acordo no meio da noite, tenho que rezar tudo de novo. Às vezes eu misturo as orações e me sinto mais culpada ainda por não saber rezar.
Isso parece quando a gente, para se proteger de uma situação, fica muito obsessivo. Ah, muito bem. Não é? É uma ideia obsessiva. Uma ideia obsessiva. Né? É, porque... Que é resolvida por meio de uma compulsão. Compulsão. Né? Um comportamento, um ato, né? Eu tenho muito medo de avião. Uhum. E então, quando eu vou arrumar mala, eu fico tão insuportavelmente obsessiva e metódica arrumando a mala que eu posso ficar 4 dias arrumando uma mala. Aí no dia seguinte eu tiro tudo pra ver se eu realmente arrumei direito. Aí depois eu arrumo de novo. Aí depois eu faço lista. Me parece um pouco essa coisa de se eu durmo no meio, eu acordo e começo tudo de novo. Você começa a fazer manias, porque é uma maneira de te proteger. Porque na verdade você não quer pegar o avião. Tecnicamente a gente não chamaria de uma mania, mas de um ritual. Ritual né? obsessivo. Um ritual obsessivo, uma compulsão. E o que acontece no ritual? Pensando aí na tua prática de tenho medo de avião. Por que será que, para enfrentar esse medo, você arruma e desarruma e rearruma a mala? Parece que muitas vezes, de tanto eu fazer isso, eu perco o avião. Tá. Aí eu fico pensando que a minha obsessão, na verdade, está me protegendo de talvez nem pegar o avião. Em última instância, né, é já quase que um terceiro capítulo da história. Mas o mais simples acho que é pensar que quando a gente arruma e desarruma, a gente está controlando, a gente está decidindo. Onde dá, né? A gente está como aquele que está dando as cartas, né? E o medo de avião, frequentemente, eu estou nas mãos do outro, não sei o que vai acontecer, eu não dirijo, não sei como faz, né? Então é como se fosse uma troca simbólica, uma substituição compensatória simbólica. Eu tento me convencer de que sou eu que estou na arrumação das coisas e não... Que eu tive também na adolescência, a minha anorexia nervosa que eu tive era isso. Eu não estava no controle de absolutamente nada, mas eu controlava não comer. Era um controle possível. Ou seja... reduz e desloca. Né? E um traço também muito, muito característico para diagnóstico, assim, de que é uma compulsão, eu preciso começar de novo. Exato. Porque aí isso que me pegou. Eu estou diante, não é de um comportamento que visa um fim, mas é de um processo que tem um valor em si mesmo e que não pode ser alterado. É tipo um toque, né? No toque a gente tem a presença de rituais protetivos, né? Rituais de outros tipos, mas também... por que chama ritual protetivo? Era isso que eu queria chegar. Porque a hora que a gente refaz aquele ritual, por exemplo, o ritual de uma missa, né? Eu vou à missa e sigo aquela primeira homilia, depois comunhão e etc. O que isso produz na gente na medida que é repetido? Essa é uma característica do ritual, ele tem que ser feito de novo, né? Ele acusa e cria a segurança de que, como ele foi repetido do passado, ele vai ser repetido no futuro. Então a gente enquanto comunidade, enquanto obediente àquelas palavras, aquele crédito... É seguro porque é conhecido. É seguro e eu tô, de certa forma, me convencendo de que vai ter a próxima versão do ritual. E a próxima versão do ritual projeta a próxima versão do ritual. E essa repetição diz, então, nada diferente vai acontecer. Eu estou protegido pelo ritual. Nossa, rezar é totalmente isso. E tem outras coisas, porque rezar tem as palavras, olha que interessante, né? Você poderia dizer assim, é um ritual, mas nesse ritual você tem que dizer coisas, e se você esquecer, tem que começar de novo. O que é esse esquecimento? É outra formação do inconsciente, né? Então, o ritual é uma espécie de defesa, mas a defesa fracassa, daí reaparece a angústia, né? E daí... muitas vezes, e assim que o obsessivo vai tornando sua vida um inferno. Ele cria um outro ritual para compensar esse primeiro que foi desequilibrado pela emergência da ideia inconsciente. É cansativo, é insuportável. Eu só tenho isso em viagem. Se a maneira como eu fico antes de viajar, eu ficasse todos os dias da minha vida, eu não sei, eu acho que eu seria profundamente deprimida. Porque é exaustivo. Eu li esse parágrafo aqui, já me acendeu. Porque imagina, ela dorme, acorda culpada e reza de novo, e reza de novo. Nós não falamos sobre essa culpa. Nossa. Porque muitos rituais... eu não sou cristã, mas a minha culpa é. Então,
Não fala. Primeiro, como é que é possível isso, né? E segundo, o que a culpa tem que ver, e é muito comum que pessoas que desenvolvem rituais obsessivos, neuróticos obsessivos, TOC, que tem uma certa diferença entre si, porque todos eles têm afeto de base, culpa. Sempre é culpa. Não a vergonha, por exemplo. Né? Ela poderia, fiquei envergonhada, até que teve um pouco disso. Por trás de toque sempre tem alguma culpa. Sempre há um predomínio, né, da culpa, como um afeto que, vamos dizer assim, sugere o seguinte: o que eu faço com esse desejo que me ultrapassou? Eu nego. Eu isolo. Eu tento dizer assim, de alguma forma eu vou anular isso que aconteceu em mim. E muitas vezes o toque, ele é de higiene, né? Que aí é mais ainda, tô suja, meu pensamento é sujo. Por quê? Porque retoma a gramática do sujei, limpou. Posso sujar de novo. Né? Daí o engendramento, né, com alguns dizem assim, não, a estratégia, né, católica, cristã, é perfeita, porque você faz a confissão, ufa, se purifica. É o ato e recomeço. Estou limpo de novo. Só que essa limpeza serve para o quê? Para pecar de novo. Para se sujar de novo. Porque você sabe que depois você consegue se resolver. Porque você sabe que o perdão vai vir. Só que vindo o perdão desse jeito, você, no fundo, só muda de defesa. Você não enfrenta, afinal, o desejo de homenagem que está por trás disso tudo. Sim, porque a primeira coisa que ela fala é que foi tão legal que ela quer fazer de novo. Sim. E a amiga acho que quer também. Do que elas vão ser sócias, eu não sei. Mas veja que argumento curioso, né? O problema é que nós somos sócias e isso não é muito profissional. Mas elas sonham em ser sócias um dia, nem são sócias em nada ainda, né? Mas, então, tá dito que são sócias ou querem ser sócias, isso não é muito profissional. O que você escuta aí? Isso não é muito profissional. Não mistura. Não mistura. Não mistura, mas... que é outro tema absolutamente chave na neurose obsessiva. A tal da sujeira que você estava falando é o quê? É mistura entre o sagrado e o profano, o limpo e o impuro, ou o sujo, o moral e o imoral, o doméstico e o profissional. A vida privada, a vida pública, ou a vida profissional e a cama. Né? Sim. Ou seja, já está aí no funcionamento isso que vai ajudar a gente a entender depois o sintoma. Agora, tem uma coisa aqui que ela parece se divertir escrevendo esse texto. Claro que tem angústia, não tem nenhuma dúvida, né? Senão ela não acordaria de... É uma autoironia, né? Aspirante a beata, isso é sensacional, linda, né? Porque assim, tem uma angústia, mas ela tá sabendo rir dessa angústia. Não tenho nenhuma dúvida que tem, né? Porque até foi aprender com o Google a rezar. Agora, quando ela tá escrevendo pra gente. Vai agora lá às 2 da manhã, quando ela acorda, pensando que ela esqueceu... rogai por nós pecadores. O que ela acha que vai acontecer? Essa é a pergunta que eu faria para ela. O que ela acha que vai acontecer se ela não rezar? O que ela acha que vai acontecer se de madrugada ela acordar e não rezar? Eu tenho uma resposta de textbook. Sei. Né? Sei de fato. Estamos diante. É um funcionamento obsessivo. A pessoa vai dizer uma coisa assim: olha, eu não sei, não tenho imagem. Na verdade, não é uma coisa específica, mas é algo assim como a morte. É algo como o impensável, é algo como o impossível. Então eu nem consigo me aproximar disso, porque isso é parecido com o pânico. Você que já experimentou sabe que é um negócio, inclusive, difícil de contar para as outras pessoas. As pessoas não vão entender o que é um pânico. Né? Imagina essa situação agora, só que numa outra chave. Que é, se eu não lembrar do 3º versículo, se eu não lembrar de que perdoar a quem nos ofendemos, como nós perdoamos a quem nos ofendeis. Alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Ou seja, você é punido. Ou seja, a culpa, ela chama a punição. Já que eu tô culpado, eu não sei pelo que eu tô culpado, ela não sabe. Parece superstição, né? Se eu passar embaixo daquela escada... Outro traço aí mais de caráter conjugado com a neurose obsessiva ou com as compulsões. Geralmente quem sofre com compulsões e obsessões vai relatar superstições. Agora, tem uma coisa aqui que não tem a ver com a atriz, mas tem a ver comigo, que eu sei exatamente tudo que ela tá falando, eu tenho isso, eu fico obsessiva, eu fico compulsiva, tudo igual. Mas quando eu tô vivendo um desejo
quando eu só descanso na sacanagem. É aí que eu não rezo. Porque assim, eu tenho mania de limpeza, por exemplo, obsessiva, compulsiva, enlouquecedora. Mas se eu estou vivendo um momento libidinal maravilhoso da minha vida, eu não fico obsessiva. A única coisa que cura é eu estar tendo um momento sexual na minha vida incrível. E o dela justamente é o sexo que causou. Mas é porque aí a gente tem que fazer aquela separação entre a atividade, o comportamento, a prática sexual e a fantasia, né? Porque na fantasia você pode se sentir sujo e pode se sentir limpo. E é essa que comanda. Quando você está numa vida mais libidinosa, vamos dizer assim, é como se você estivesse dizendo para o outro lado: estou sujo e não tem problema. Estou sujo e estou gostando disso. O problema é que quando você não mantém a vida libidinal, o que acontece? Culpa. É isso que eu tô falando. Ela só tá sentindo culpa porque ela não fez de novo. Porque se ela fizer de novo, ela vai esquecer. Por outro lado, ela está sentindo culpa para fazer de novo, entendeu? Sim. Sim, a gente só sofre quando a gente só sofre de algo que fez quando acabou. Enquanto tá fazendo, talvez tenha ali um... na hora pode ter um impedimento, mas no fundo, né, a culpa, ela é um caminho para o desejo. Sim. Você vai ler o Foucault, vai ler a história do cristianismo, é a incitação do desejo à confissão, não é assim, o desejo já estava pronto, eu fui lá e colhi ele na confissão, eu produzi ele, né? Pense bem, naquele dia você não teve um pensamento licencioso, assim, assado, é o que os teólogos chamavam de a carne, né? Tem o corpo, tem o organismo e tem a carne. A carne é de onde vem a concupiscência. Né? De onde vem vamos dizer assim, a gênese do desejo e a gênese da culpa. Mas eu não acho que ela tá culpada porque ela fez homenagem. Eu acho que ela tá culpada porque fez homenagem com a melhor amiga. Porque ela fala que o grande lance dela é que foi incestuoso. Porque é como se fosse uma irmã dela. Essa é a palavra da culpa, eu acho. Muito bem escutado. Aí a gente chega nessa maravilhosa, né, colocação que é: minha mãe não é poliamor, é ecumênica. Esotérica. Ficava mudando de crença, né? Mas a minha avó era católica. Ou seja, ela vai buscar a linha de transmissão da feminilidade, né? A linha de transmissão do desejo enquanto mulher para, passando pelo Google, chegar a como é que eu me aguento com o meu desejo. Muito interessante, muito bonito. Ela vai buscar na avó, que aparentemente é alguém que tá ligado com, ela me desautoriza, ela me autoriza e ao custo de fazer o terço, a renovação, a nova aliança, o pacto com ela, né? Com a outra mulher, a avó, a mãe. Até porque eu acho que a avó traz essa coisa mais densa e da igreja, que vai te culpar, né? A mãe devia ser um pouco mais moderna. Ali não ia castigar tanto ela. O jeito da mãe olhar a vida não é o castiguinho que ela estava procurando. Ela vai na coisa mais... Mas talvez ela tenha vivido essa indefinição, essa mudança de crença da mãe com uma certa angústia. Né? Sim, porque mudava muito, né? Mudava muito, meu pai não estava nem aí. Para a criança é muito difícil quando o regime de crenças ele se altera muito, porque ela está criando, né? Dizer, bom, minha crença vem a partir da crença do outro, né? Qual o conselho para atriz? Ela dá esse nome, né? Não sei se é o nome. A atriz, será? Ou é trisal? Trisal, né? Um tris. Estou por um tris. Por um tris, Estou por um tris, né? Bom, o que você diz? Ela é uma aspirante a Beata? Continua? Beata? Só uma última coisa antes da dica. Será que ela tá com medo da bissexualidade dela também? É possível. É possível que... Porque ela descartou assim, bom, o cara era um babaca, deixa eu falar da minha amiga aqui. Não é porque ela não fala, eu quero viver isso de novo.
É amiga. Acho que talvez ela esteja meio assustada por ter algum desejo na amiga. Mas pra gente avançar nessa direção... Tinha que ter mais coisa. Tinha que ter elementos do tipo, bom, eu sempre namorei homens, estou casada, ou namoro, ou gostaria de namorar, tinha fantasias de um tipo ou de outro. Ela não trouxe essa paisagem, né? E aí fica, de fato, difícil imaginar o que tá pegando nessa homenagem. Uhum. Tem alguma coisa pegando, mas justamente o que ela traz, uma sequência de sintomas, de inibições, uma sequência de defesas que ocluem, afinal, qual é a questão com homenagem? Uhum. Por que não pode? E por que não pode misturar o profissional? E tem algo na sua vida que... É. Alguém misturou o profissional com o pessoal e deu errado? De onde você tirou essa ideia? Uhum. Bom, perguntas por aí. Acho que ela podia se fazer no sentido de escavar... por que não homenagem? Né? O que tá... Mas você acha que essa aspirante a beata, você acha que é algo... Olha... Vai em frente nisso, investiga essa tua curiosidade sobre religião ou vive teus desejos sem culpa e... Olha, ela tá, vamos assim, dizendo o seu nome. O meu nome é duplo. O primeiro é jovem pecadora. O segundo é aspirante a beata. Uhum. Você diz, mas não pode ser. Pode ser. Você é uma pessoa que está em contradição, está vivendo um paradoxo, está vivendo uma divisão, que é essa. Jovem pecadora, desejante, portanto, beata, renunciante. E é muito bom porque ela não diz que vai parar com nenhum dos dois. Tá tudo certo. Ela quer as duas coisas. Mas sem a culpa. Né? Mas sem a culpa ela ficaria beata? Não, sem a culpa ela continuaria bem, né? No homenagem, explorando e tentando descobrir qual que é o tesão do homenagem por um cara, né? Uma pessoa que eu não conhecia. É um babaca. Um babaca. Por que então não pode ser um babaca no homenagem? Ou seja, parece que o polo que ela escolheu é o da crítica da tendência homossexual, né? Então, tô com uma questão, por quê? Porque homenagem é contra a mulher. E não porque a homenagem põe um homem na parada também. E um homem que muitas vezes entra numa espécie de disputa, né? Quer dizer, a gente está dividindo, mas será que ele gostou mais de mim? Será que ele gozou mais com ela? Se ele fosse escolher, com qual das duas, né? E isso eu acho que é fonte aqui de desenvolvimentos posteriores para se fosse, né, o caso do tratamento. Mas eu acho também que sem a culpa ela não estaria tão animada com o próximo homenagem, né? Que é meio que a conclusão que você já tinha chegado. A culpa, ela só existe ali onde tem intensidade, onde tem comichão, onde tem luxúria, né? A culpa é vamos dizer assim, um ingrediente, né, da vida erótica. Muita culpa não, muita angústia não. Mas nada que paralise, né? Bom, Tris, muito obrigada pelo seu e-mail, achei bem divertido. Acho que você tá mais feliz do que angustiada, apesar de achar que você tá bem angustiada também. E é isso, escreva... Continue na sua saga pegadora. Continue, pegadora. Pecadora. Se você tem um e-mail para mandar pra gente, é dotranstorno@gmail.com. E esse programa, você e outros, você assiste no canal da Tati, no meu YouTube. E até o próximo programa. Muito obrigada, Christian. Madame, parabéns, foi muito bem hoje, hein? Muito bom, tirou valeu, gente. 9,5. 9,5. O Desculpa o Transtorno tem apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker, direção de Lucas Bulli, produção de Gerson Freitas, o Jack, fotografia de Marco Antônio D'Angelo, edição de vídeo de Rafael Garcia, edição de som de Gabriel Cabeça, técnica de áudio de Victor Presoto, trilha sonora e identidade visual da Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio, gravado no estúdio da Compass Collab.